Olá, queridos. Graça e paz, bom dia. 39ª devocional do nosso 4712. Quinta-feira, dia 9 de julho. Estamos aí firmes no nosso tempo de devocional, buscando o Senhor em todas as manhãs. Espero que você continue fazendo isso depois que encerrarmos a nossa devocional. Amém? Vamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe em mais uma palavra para hoje? Pai, muito obrigado por esta manhã tão linda que está acontecendo, pela Tua misericórdia estar se renovando sobre as nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, por todo esse tempo que temos estudado a Tua palavra juntos. Abençoa a vida dessa Tua filha, desse Teu filho, de forma que todos se sintam na Tua presença e na comunhão com o Teu Espírito. Guarda cada um, Senhor, protege cada um, uma vez que o Senhor é o nosso advogado, aquele que nos perdoou, aquele que nos defende diante de todas as causas do inimigo. Protege teus filhos agora e abençoa-nos com uma palavra dos céus, em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 15, versículo 42. Ao cair da tarde, por ser dia de preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lenço que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Uau, que história linda, né? Essa é a história da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque agora ele já não está mais no túmulo. Vamos falar dessa história agora com as nossas palavras? Vamos olhar todos os detalhes que nós temos nessas passagens, muitos detalhes. Bom, como nós vimos ontem, né, Jesus morreu dando um grito e soltando o pouco ar que estava dentro dele, expirando. Isso aconteceu por volta das 15 horas, exatamente às 15 horas, no horário do sacrifício. Isso é muito importante você perceber. O horário onde o cordeiro pascal deveria ser morto, o cordeirinho, que todo o Velho Testamento fala desse cordeirinho. Diz a palavra de Deus que José de Arimateia, por ser véspera de sábado, foi até Pilatos pedir o corpo de Jesus. Ele era um membro do Sinédrio e um judeu muito sério e rico. Se Jesus não fosse retirado da cruz naquele momento, antes do pôr do sol, começaria então o sábado. Nós vamos ver que sábado que é esse. E aí o corpo de Jesus só poderia ser tirado um dia depois do sábado, ou seja, quase 2 dias. As aves iriam comer o corpo de Jesus ia entrar em decomposição, ia ser uma coisa cruel e horrível de se ver. Interessante que quando Pilatos fica sabendo que Jesus estava morto, ele fica admirado, porque quando as pessoas eram crucificadas na cruz, elas duravam até 18 horas. Ele então achou que Jesus havia morrido muito rápido. Pense um pouquinho. Alguém consegue controlar o momento de sua morte sem ser um suicida? Quem é que consegue fazer isso?
Como Jesus na cruz conseguiu controlar a sua morte e morrer exatamente às 15 horas? Como alguém pode duvidar que ele não é o Cordeiro? Que ele não é Deus? Ele tem o controle de tudo. João capítulo 10, versículo 18, Jesus disse assim: ninguém atira de mim, falando da vida dele. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar, como também para reavê-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Pilatos, então, depois de ter a certeza de que Jesus estava morto, no versículo 45, né, ele pede para um comandante, um centurião, ver isso, e uma vez que estava tudo certo, ele então entrega o corpo para José. Esse versículo 46 é importante, diz que José baixou o corpo de Jesus da cruz e o envolveu em um lenço que comprara e depositou esse corpo num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. Túmulo dele, lenço dele e o trabalho dele. Que serviço, irmãos! Uma cruz de 5 metros de altura, pesando praticamente 70 quilos, que Jesus carregou. Jesus agora está no alto. Os cravos que transpassaram os pulsos de Jesus eram maiores do que a minha palma da minha mão, tinham 18 centímetros aproximadamente. E José de Arimateia resolveu fazer tudo isso. Nós não sabemos se ele desceu a cruz, ou como algumas ilustrações dos pais da igreja antiga mostram, colocando-se uma escada, onde eles subiram nessa escada e tiraram Jesus dessa cruz. Imagine a cena horrível, ele furado, todo ensanguentado, você tem que tocar agora em tudo isso, uma pessoa toda suja de sangue, e você tem que colocar a mão e ainda segurar esse corpo, descer esse corpo, e depois envolvê-lo num lenço e levá-lo para um túmulo. Que serviço difícil foi esse que José de Arimateia colocou dentro do seu coração e a sua disponibilidade para fazer isso, sua disposição em fazer isso. Parece muito simples ouvir que ele tirou Jesus da cruz, mas imagine todo esse trâmite em descer Jesus da cruz. Não diz que a cruz foi colocada no chão, diz que ele foi descido. Ou seja, provavelmente a cruz estava no alto quando tiraram o corpo de Jesus ali. Bom, depois disso nós fomos informados que as mulheres ficaram olhando, né, onde o corpo de Jesus foi colocado. E no capítulo 16 nos dá uma outra informação muito interessante. Lembra, o judeu não pode fazer nada no sábado. Para o judeu, fazer algo no sábado era pecado. Jesus foi acusado o tempo inteiro de fazer coisas no sábado. Eles guardam o sábado até hoje, porque eles não acreditam no período da igreja, na época da graça que nós estamos vivendo. Mas olha uma coisa interessante, o capítulo 16, versículo 1 diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamar Jesus. Leia novamente. Passado o sábado. Pensa um pouquinho, se Jesus morreu e foi colocado no túmulo, se Jesus morreu numa sexta-feira e foi colocado no túmulo na sexta-feira, passado o sábado, o próximo dia é o primeiro dia, o dia da semana, domingo. Mas a Bíblia diz que elas saíram para comprar os aromas. E diz versículo 2 que muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, elas foram até o túmulo. Como pode ser isso? Sexta-feira ele morre, sábado ninguém pode fazer nada, ninguém pode fazer compras. Como é que elas compraram os aromas no domingo de manhãzinha, se logo cedinho, de madrugada? Bem, eu não tenho tempo para te ensinar isto agora, talvez mais para frente eu fale para você. Mas você percebe que Jesus não morreu numa sexta-feira. Porque se ele morreu numa sexta-feira e ele disse que ele disse que ele ressuscitaria no terceiro dia, então ele só ressuscitaria numa terça-feira de madrugada. Isso nos ensina mais uma coisa: cuidado com a tradição dos homens. Jesus combateu o tempo inteiro, meu irmão, minha irmã, a tradição. A tradição forma um sistema religioso que nos afasta da verdade. E nunca se esqueça que Jesus é a verdade. Cuidado com a tradição dos homens. Jesus então não morreu numa sexta-feira. Ele morreu quando? Numa quarta-feira? Sim.
em uma quarta-feira. Como eu te disse, um dia eu vou falar sobre isso com mais calma para que você aprenda. Mas o que é mais lindo de tudo isso é saber que Jesus morreu no horário do Cordeiro Pascal. Ele não há como alguém controlar o momento da sua morte, mas ele, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu exatamente no horário do Cordeiro. Bem, avançando, né? Um anjo aparece para as mulheres, elas de manhãzinha, no primeiro dia da semana, logo de madrugada vão até o túmulo. Jesus não está mais ali, elas não encontram mais Jesus e o anjo fala, olha, vão para Galileia, porque ele vai se encontrar com vocês lá na Galileia, como ele disse. Que Deus agora abençoe a nossa meditação, que venha uma palavra nova para nós, amém? Vamos lá? Quero meditar com você sobre a pessoa de José de Arimateia, que estava disposto a fazer o que era certo. Ele sabia que o corpo de Jesus não podia ficar ali naquela cruz. Ele podia deixar, como a maioria das pessoas iam deixar, mas ele sabia que aquilo lá não podia ser feito, não podia ficar daquela maneira. Era muito difícil para um judeu ter que fazer o que ele ia fazer, tocar numa pessoa ensanguentada, num morto. Lá em Levítico 21:11, diz que um judeu não pode tocar numa pessoa morta. E se ele tocar, mesmo que seja o seu pai e sua mãe, ele se tornaria uma pessoa impura. Em Números 19:11, diz que aquele que tocasse numa pessoa morta se tornaria impuro durante 7 dias. Isto mesmo, 7 dias. E diz que nesse período de 7 dias a pessoa não pode entrar no templo. Imagine o que José de Arimateia estava decidindo. Tirar o corpo de Jesus ali para poder e não poder entrar dentro do templo na festa da Páscoa, na maior celebração dos judeus. Ele estava perdendo o melhor da festa, mas estava fazendo o que era certo. Eu queria que você pensasse um pouquinho nisto, que muitas vezes nós temos que abrir mão de coisas boas para fazermos o que é certo. A gente ensina os nossos jovens na igreja, né? Priorizem as coisas de Deus e depois façam as outras coisas. Nós precisamos aprender a fazer a coisa certa, ainda que isto nos custe. Quantas vezes eu já fui para a igreja como pastor e fui não porque às vezes eu queria, mas eu fui porque era o certo, porque era o melhor, porque era o que eu tinha que fazer. Não como religioso ou por obrigação, mas porque era o certo, porque iria abençoar a minha vida. Ainda que me custasse, ainda que muitas vezes me tirou privilégios. E se você acha que eu estou fazendo muito, acredite, eu faço muito pouco. Porque quando eu olho para a vida de José de Arimateia, eu vejo o custo que este homem pagou por querer fazer o certo, por não querer que o corpo de Jesus ficasse naquela cruz. Ele abriu mão do maior privilégio que um judeu poderia ter, que era estar dentro do templo na festa da Páscoa. Pensa um pouquinho. O que é que Jesus pede para você que pode ser tão difícil? O que é que Jesus quer de você? A não ser o teu amor e o teu coração. Então decida sempre pelo certo. E por último, meu Deus, já passei do horário de novo. E por último, pense na pedra. Tá vendo aqui atrás de mim, ó? Isso daqui é uma réplica do túmulo. Eu trouxe lá de Jerusalém, lá do Yardinite, do Rio Jordão, do batismo. Aqui tá vendo, ó, tem uma pedrinha. A pedra foi colocada. Só que nada pode impedir o avanço da obra de Deus. As coisas só terminam quando o Senhor diz que acaba. Não é quando o homem rola a pedra, mas quando Ele diz que acaba. E quando Jesus saiu desse túmulo, estava começando um novo tempo. O tempo da graça, o tempo da igreja, o tempo da ressurreição. Porque assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ele nos deu a vida eterna. Assim como Ele é o primogênito dentre os mortos, se Ele é o primogênito, se Ele foi o primeiro, é porque tem um segundo, tem um terceiro, e nós seremos esse segundo e esses terceiros, esses milhares que têm o Senhor Jesus no seu coração e que um dia ressuscitarão, porque a morte não pode mais nos vencer. Aleluia, glória a Deus. Estamos terminando o nosso tempo de devocional. Amanhã, sexta-feira, é o nosso último dia. Que Deus te abençoe.
que você possa meditar um pouquinho, que muitas vezes temos que abrir mãos de algumas coisas boas para fazermos algo melhor, muito melhor. Deus te abençoe. Graça e paz.